Bem-vindos de volta ao canal e ao Redescobrindo Casos Analisando o Maníaco do Parque. Hoje nós vamos falar sobre a investigação e o perfil do criminoso. Então, aguardem para os próximos detalhes depois da vinheta. Depois de preso, Francisco levou a polícia até o local dos crimes, lá no Parque do Estado, e afirmou ter matado mais de 10 mulheres. No total, ele confessou 11 assassinatos, entregou quase 11 corpos, incluindo a localização do corpo de Isadora Frankel, aquela mulher desaparecida que ele até havia sido investigado, mas que a polícia não tinha conseguido fazer uma associação do desaparecimento da vítima com Francisco. Ele confessou e demonstrou durante todo o processo de investigação até um certo orgulho do modo que ele agia. O que ele afirmou para a polícia no seu depoimento, na delegacia e depois também diante do juiz. Que ele procurava essas mulheres, que ele não tinha ali uma intenção prévia, que o dia que ele acordava inspirado a cometer esses assassinatos, ele saía buscando mulheres dentro da linha do metrô. Ali ele falava que buscava as mulheres com aparência mais vulnerável, mais frágil, até entristecidas, e se aproximava delas para entender o que estava levando elas a essa situação. Ele entendia que essas mulheres geralmente estavam com problemas de relacionamento ou com algum problema de autoestima, e ali ele fazia essa oferta para que elas fossem uma modelo de uma empresa de cosméticos famosa, mas para isso ele precisava levá-las e realizar um ensaio prévio num lugar ecológico. Esse era o tema do ensaio que ele oferecia e se direcionava com elas até o Parque do Estado. Geralmente ele falava que eles iam direto para lá e depois a equipe chegava para fazer maquiagem, todos os tratamentos, mas quando ele de fato chegava no Parque do Estado, se direcionava ali a uma clareira mais afastada, amarrava suas vítimas ou subjugava-as de alguma forma e as enforcava, geralmente com a mão ou com algum tipo de corda, de cadarço, para depois então ter ali alguma aproximação sexual com elas. Ele falou que em algumas dessas mulheres ele chegou a se direcionar 2 ou 3 vezes após a morte, 2 ou 3 dias após a morte, e tentar ter ali uma relação, beijar o corpo, enquanto ele ainda não tinha entrado em estado de putrefação. Esses detalhes, segundo o delegado, ele contava com muito orgulho e com um ar até de força, né, diante dessas mulheres. Mas um caso engraçado é que, além desses assassinatos que ele confessou, algumas vítimas sobreviventes reconheceram Francisco ali após o retrato falado e após a identificação do seu modus operandi e identidade, e afirmaram até que ele não conseguia ter ereções prolongadas, que ele fazia pedidos peculiares que demonstravam até um caráter mais homossexual da sua orientação. E desses casos, Francisco não reconheceu nenhum. Ele não reconheceu nenhuma denúncia, nenhuma acusação das sobreviventes. Provavelmente porque, com a narrativa das mulheres que já estavam mortas, ele não tinha nenhuma outra versão para ser contestada, já que os corpos encontrados já tinham um estado avançado de decomposição, a perícia necroscópica confirmava o enforcamento e os outros sinais também, além de não identificar nenhum sêmen dentro das vítimas que foi possível realizar essa perícia. Então esse é um detalhe muito curioso que a gente vai falar também no próximo episódio sobre as condenações de Francisco, porque ele teve diversos processos e diversas condenações. Entre os crimes de que ele foi acusado estão roubo, estupro, atentado violento ao pudor, assassinato, tentativa de assassinato e ocultação de cadáver. Em alguns, inclusive, ele não foi condenado por todos os assassinatos que ele comprovou, porque alguns corpos ele não conseguiu entregar e a polícia também não conseguiu fazer ali uma associação entre a confissão dele e o desaparecimento, o assassinato daquela vítima. Da mesma forma que, de maneira curiosa, entre todas as vítimas sobreviventes que reconheceram Francisco, as 9, apesar dele não ter
reconhecido a denúncia delas, ele foi condenado. Então, pra gente, né, entender que nem sempre uma confissão, ela é a verdade absoluta. Inclusive, o Código de Processo Penal fala que a confissão tem que ser validada por outras provas. E isso acontece nesse caso, da mesma forma que, apesar do réu negar totalmente alguns dos crimes, houveram provas suficientes para subsidiar a sua condenação. A prisão de Francisco ocorreu em 1998, um pouco tempo depois do início das investigações, e ele está preso até hoje. Mas mais detalhes sobre isso vai ficar para o próximo episódio, onde a gente vai explorar a condenação e o desenrolar desse processo até o momento. Deixe seus comentários, o like, e eu aguardo vocês no próximo episódio para a gente terminar essa saga. Um abraço, até mais!